bom dia. Tendo em vista a primeira parte do diálogo contra os acadêmicos de Agostinho, em que víamos a questão do problema da verdade ligado ao erro, depois ao sábio e à sabedoria, e terceiro, em relação à ciência, nós temos que ter em vista o seguinte: na segunda parte, que começa depois do exórdio, do segundo livro da obra, temos o diálogo de Agostinho com Alípio. Nesta parte, Agostinho ele vai, junto com Alípio, desenvolver a hipótese histórica de dissidência dos acadêmicos. Ele, juntamente com Alípio, vão narrar os motivos históricos que levaram os acadêmicos à dissidência com o conceito de ciência dos antigos. Como havíamos percebido no livro 1, o exórdio da primeira parte, ele tem essa sintonia com o exórdio da segunda parte, que é a exortação à sabedoria. Ao caro amigo romaniano. O amigo romaniano de Agostinho é aquele que provém as despesas financeiras pelo estudo de Agostinho enquanto adolescente e Mandaúra, depois em Roma. E quando Agostinho já é professor de retórica, deixa o cargo, Romaniano que o mantém. E ele dispensa o cargo como numa conversão anônima, até me referindo ao comentário do professor Dr. Moacir Novaes, que diferentemente das conversões públicas, como será de Antão da Antiguidade, ou mesmo do filósofo Marco Vitorino, a conversão de Agostinho, embora não deixe de ter inspiração e perplexidade com a conversão pública desses grandes nomes, ela vai ser uma conversão anônima no seguinte sentido: ele vai deixar de forma bem clandestina o cargo de retórico, de orador da corte de Milão, e com seus amigos Trigésio, Licêncio, Alípio, os quais comparecem na discussão contra os acadêmicos, formarão um grupo filosófico na chácara de Cassicíaco, do amigo Verecundo. Nesta chácara que passa a discussão do contra os acadêmicos, que já é o momento que Agostinho está se preparando para o batismo, para a iniciação à vida cristã. Esse intervalo corresponde ao aniversário de Agostinho, 13 de novembro, como ele mesmo narra, no exorto contra os acadêmicos, e em outras obras da chácara de Cassicíaco, até a véspera da Páscoa, que já será em abril, fim de abril. Então, nesse intervalo que Agostinho compõe os contra os acadêmicos,
E nessa direção ele vai escrever, junto com outros acadêmicos, obras extremamente relevantes de juventude, intercaladas contra os acadêmicos, como é o caso de Solilóquios, A Vida Feliz e outras. No Contra Acadêmicos, Agostinho trata do tema da verdade de modo que a discussão é trazer os problemas acadêmicos para o diálogo. Por isso a necessidade, no livro 2, narrar, ou melhor, construir uma hipótese histórica sobre a dissidência dos acadêmicos com conhecimento da ciência platônica. A concepção que Agostinho tem dos platônicos será interessante. Por quê? Muito diferente da nossa, que já é toda perpassada por incontáveis pesquisas históricas sobre a filosofia acadêmica, os momentos acadêmicos da antiguidade, como nós temos autores aí que já discutiram bastante sobre a tradição escrita, tradição oral de Platão, nós temos tem visto o seguinte: Agostinho, ele tem uma recepção indireta dos platônicos através de Cícero. Então cabe colocarmos Cícero como esse grande filósofo que traz boa parte da tradição para Agostinho. E Agostinho ele tem no estudo da sabedoria muito da exortação de Cícero à sabedoria. Isso aparece nas Confissões e mais especificamente nos Contra-Acadêmicos. E essa exortação que Agostinho passa a discutir. Primeiro, o que Cícero entende como sabedoria? A maneira que Agostinho recebe a sabedoria de Cícero é compreendida da seguinte maneira: a sabedoria do sábio ela está muito mais ligada à dúvida cética, a evitar o assentimento do juízo da razão sobre as opiniões dos antigos acadêmicos do que afirmar ou negar opiniões dos antigos simplesmente pelo argumento de autoridade. Então, o tempo todo, a discussão de Agostinho, ela problematiza essa linha de dissidência histórica. Por que Cícero se afasta dos filósofos antigos, dos antigos acadêmicos, acabando, por assim dizer, se afastando do conceito de ciência dos antigos platônicos? Agostinho vai problematizar no seguinte sentido: há um afastamento de Cícero em decorrência da opinião do filósofo Zenão. Zenão será aquele filósofo que introduz nos acadêmicos a opinião de que o verdadeiro pode ser reconhecido por meio de certos sinais que o falso não contém. Até aí,
A opinião de Zenão, ela não apresenta ser tão problemática. O problema, porém, segundo Agostinho, é quando a opinião de Zenão ela passa a ser debatida por Carneades. Por quê? Carneades é um filósofo que introduzirá, antes da discussão ciceroniana, o argumento de que o sábio nada sabe. Por outro lado, Carneades, ele é discípulo de Arcesilau. Arcesilau é um filósofo que, no entender de Agostinho, ele oculta o ensinamento da ciência dos platônicos. Para Arcesilau, o conhecimento inteligível não é possível de alcançar a certeza, embora defenda que para os antigos platônicos quer dizer, a partir dessa controvérsia, o filósofo Carneades ele vai radicalizar o ceticismo. O ceticismo de Carneades ele vai radicalizar a ponto de negar também a possibilidade de teorização do conhecimento sensível. E aí que Agostinho trabalha com elogio de Cícero aos céticos Arcesilau e Carneades. Mais particularmente a Carneades. Se Cícero elogia Carneades dizendo que nada sabe e por isso mesmo nessa suspensão o sábio é sábio, isso implica, segundo Agostinho, que Cícero está reconhecendo também nada sabe, nada pode agir. Ou seja, essa inanição, esse imobilismo de Cícero, teoricamente falando em Agostinho, que é o meio que Agostinho usa para discutir a tese dos filósofos acadêmicos. Logo, Cícero, segundo Agostinho, que é um filósofo que possui uma teoria ética rigorista que coloca a noção de dever muito central, muito importante na discussão acadêmica, em que o sábio não pode se omitir dos seus deveres de sábio, diferentemente dos não acadêmicos, dos não sábios. Cícero acaba irrompendo numa contradição performática. Essa discussão traz para Agostinho o meio de entrar no problema da dissidência e mostrar, olha, a maneira que Cícero compreende a discussão de Arcesilau e Carneades, ela vai muito além daquilo que Zenão propunha no estoico, que é distinguir o verdadeiro do falso por meio de certos sinais que o falso não contém. Quer dizer, essa percepção, essa representação cataléptica
que é a discussão que interessa a Agostinho. Dentre a discussão cataléptica, há aquela discussão de que, mesmo que se suspenda o juízo da razão, o sábio ele retém certa representação. E essa representação que Cícero vai introduzir como uma representação que ela não é verdadeira, ela é verossímil, quer dizer, ela se assemelha às coisas. Então, ao menos na representação, tem que guardar essa dimensão de conhecimento. O problema é que, segundo Agostinho, o conhecimento verossímil é uma noção que Cícero sinominiza com Zenão, sinominiza com os acadêmicos. Mas o verossímil de Cícero, antigamente, entre os acadêmicos, vai ser entendido como critério probabilístico, que é aquele critério de razoabilidade do conhecimento, que implica razoabilidade do conhecimento prático. O sábio, enquanto responsável por seus deveres, ele precisa distinguir o conhecimento prático das coisas. Está ligado à dimensão da teorização sensível do conhecimento. Mas também é uma teorização, segundo Agostinho, do conhecimento no sentido mais amplo, do conhecimento teorético, do conhecimento acadêmico, no sentido de se fazer ciência. Então, segundo Agostinho, Cícero, ao elogiar Carneades, traz sérias implicações para si mesmo, em que sua filosofia passa a ser uma filosofia que comete a contradição, digamos, performática entre querer sustentar um rigorismo moral, ao mesmo tempo que elogia o ceticismo moral. Então, claro, as coisas não vão estar assim declaradas no diálogo de Agostinho, elas estão nas entrelinhas. A forma como estou expondo é para facilitar a compreensão do problema. A gravidade do problema da verdade residiria precisamente nesses termos, em que Cícero, ao tornar verossimilança um conceito fundamental ao conhecimento, ele joga no critério do provável as ações humanas. Ações essas, para Cícero, elas têm que ter muito claro a reta razão. E nada saber implica nada agir, segundo Agostinho. Esse é o problema. Então, no livro 2, haverá essa discussão entre Agostinho e Alípio sobre a reconstrução da hipótese acadêmica da dissidência,
histórica, e isso tudo culminará numa nova discussão do problema no livro 3, em que a segunda parte da obra ela continua no livro 3, em que o exórdio da terceira parte do Contra Acadêmicos, ele, de novo, retoma a exortação à sabedoria, mas exortação à sabedoria na acepção agostiniana do termo, não na acepção ciceroniana. Na verdade, já é uma forma de distanciar a filosofia de si, porque Agostinho, no livro 3, ele vai desenvolver a segunda parte da discussão até poder chegar na própria tese da verdade. Agostinho vai defender, no final do terceiro livro, a sua própria noção de verdade.